Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter aula de português. E na aula de hoje vamos aprender o que é uma releitura. Mas antes, vamos ler uma história. Essa história se chama Chapeuzinho Amarelo e quem escreveu foi Chico Buarque. Vamos lá? Era Chapeuzinho Amarelo, amarelado de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa não aparecia. Não subia escada nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. E de todos os medos que tinha, o mais que medonho era o medo do tal lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz, um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo o medo de encontrar o lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só quem sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, lobo pelado. O lobo ficou chateado. E ele gritou, sou um lobo, mas a Chapeuzinho, nada. E ele berrou, eu sou um lobo. E Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era para o medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 bolo, bolo. Chapeuzinho encheu e disse, para sim, agora já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com velho e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela comeu de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba a fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o rai, barata é tabará, a bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. Fim.
conhece essa história da Chapeuzinho Amarelo? Com qual história ela se parece? Vamos pensar um pouquinho. Isso mesmo, se você falou Chapeuzinho Vermelho, você está certo. E o que é parecido com a história da Chapeuzinho Vermelho e o que é diferente? Parecido, nós temos o lobo porque ele se encontra nas duas histórias e que ela usa um chapéu. Na história da Chapeuzinho Vermelho, ela usa um chapéu com uma capa vermelha. E nessa história é um chapéu amarelo. Então a cor é diferente, o medo, porque na história da Chapeuzinho Vermelho, ela tinha medo e não ia. Só que a Chapeuzinho Amarelo enfrentou o seu medo do lobo. E alguns personagens são diferentes. Vocês já haviam pensado que podemos modificar uma história? Recontar uma história de um jeito diferente é uma prática adotada por muitos escritores. Essa prática possui um nome. Vocês sabem qual é? Releitura. As releituras são textos que se relacionam com alguma história já conhecida. No caso, geralmente são os clássicos da literatura, que hoje é dirigida ao público infantil. Permanência de elementos comuns, como os personagens principais, a estrutura do texto, a flexibilidade da participação dos personagens e do desfecho. Então, geralmente, algumas participações de personagem ou final pode ser modificado. O desenvolvimento e o final da história normalmente se aproximam do contexto de quem escreve normalmente a história. Então, o tempo, característica dos personagens, dentre outras coisas. Então, alguns elementos continuam igual e outros podem ser modificados. Agora é com você. Você irá escolher uma história que goste, uma história bem legal. Depois, em seu caderno, você fará uma nova história, uma releitura da história que você escolheu, certo? Então você pode escolher qualquer história que você goste, principalmente, combinado? E vocês vão fazer uma nova história, uma releitura, tá bom? Então, bons estudos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até mais!